Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. A apresentação, Everton Moreira. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal e este podcast é para você, casal, que pensa fora da caixa. Então esse é um podcast voltado para você que pensa fora da caixa. E hoje nós vamos começar a 8ª temporada do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Olha só que legal, 8ª temporada. E esse ano é muito especial, porque esse ano o podcast Relacionamento Fora da Caixa completa 5 anos de vida, 5 anos de existência. Olha só que bacana. São 5 anos fazendo conteúdos e que esses conteúdos façam diferença na vida de vocês, né? Então espero que realmente vocês gostem do nosso conteúdo, tá? Então, essa 8ª temporada promete e hoje o episódio de hoje também está quente. Fica com a gente aí. Eu vou fazer uma introdução um pouquinho mais longa do que o normal, porque é o primeiro episódio da 8ª temporada, obviamente, tá? Então, antes de tudo, eu quero agradecer você, né, que faz parte da nossa audiência. Eu quero agradecer todos vocês que fazem parte da nossa audiência, certo? E para comemorar esses 5 anos de vida do podcast Relacionamento Fora da Caixa, toda semana que sair um episódio do podcast, eu vou sortear um livro, um romance hot da Amazon, ok? Vai ser um livro por semana. E para você participar do sorteio é bem simples, você não paga nada. Basta você participar da nossa comunidade, a comunidade de quem pensa fora da caixa, a comunidade One. É de graça e nela você vai ter acesso ao sorteio e, obviamente, a centenas de conteúdos gratuitos. Você vai ter acesso a cursos, conselhos, livros, podcasts exclusivos e muito mais. Então, para você acessar e fazer parte da nossa comunidade One, clica lá, comunidadeone.site ou pelo nosso Instagram, Relacionamento Fora da Caixa. Pesquisa aí, é bem simples, ok? E dependendo da sua plataforma, tem um link aqui na descrição do nosso podcast. Combinado? Então vamos lá. O podcast, como vocês sabem, ele está presente em 46 países. Olha só, 5 anos, 46 países. E como de costume, eu quero agradecer o nosso top 5 da nossa audiência, né? Os 5 países que mais estão ouvindo o nosso podcast. Em primeiro lugar, obviamente, é o Brasil. Muito obrigado a todo mundo que está aqui no Brasil, que escuta em todos os estados nosso podcast. Em segundo lugar, vem os Estados Unidos. Thank you so much. Muito obrigado, né? Em terceiro lugar, Portugal, que me surpreendeu, diga-se de passagem, tá? Muito obrigado a todos vocês portugueses que ouvem o nosso podcast. Em quarto lugar, como todo mundo já sabe, o Japão. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado por estar fazendo parte aí da nossa audiência, né? E às vezes eu converso com algumas pessoas do Japão. Muito legal. E em quinto, né, do nosso último lugar do nosso top 5 dos 46, Moçambique. Olha só que legal. Muito obrigado a toda a nossa audiência de Moçambique. Olha, eu falei o top 5 são 46 países. Então, muito obrigado a todos os países. Mas eu gosto de falar o top 5 porque eles mudam, né? Algum episódio sempre tem um país ou outro na frente. Então, muito obrigado a todos vocês. E sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje? Vamos começar o primeiro episódio da 8ª temporada do podcast Relacionamento Fora da Caixa. E no episódio de hoje eu quero começar com um tema bem forte, para quebrar tabus, para quebrar o status quo do relacionamento, né? O tema de hoje eu vou falar: se conhecer não é se masturbar. Nossa, Everton, vai causar, exatamente. Se conhecer não é se masturbar, tá? Eu já trabalho com relacionamento há praticamente uma década, quase 10 anos. E eu sempre ouvi, principalmente as mulheres, né? Que elas precisam se conhecer
para que elas possam ter facilidade de chegar ao orgasmo, né? E quando falam isso, quase sempre 90% das pessoas falam em se conhecer, eu tô fazendo uma aspas aqui, falam sobre masturbação, certo? E recentemente, digo mais, né? Recentemente eu vi vários conselheiros amorosos, estou fazendo aspas aqui, certo? E vocês já sabem como eu amo, como eu gosto desses conselheiros amorosos, né? Ou até mesmo profissionais dizendo que para as mulheres ou até mesmo os homens se conhecerem, precisam se masturbar. Mas a pergunta que não quer calar, se conhecer realmente é se masturbar? Né? Muitos falam pra pessoa, né? Muitas pessoas falam, olha, você precisa se conhecer. E se for mulher, né? Mulher que tem dificuldade de atingir o orgasmo, ser mais feliz no sexo, né? Você precisa se conhecer, você precisa se tocar. Ou até mesmo o homem, né? Pra evitar a ejaculação precoce ou dificuldade de ereção, você precisa se tocar, você precisa se masturbar. Mas será que faz sentido? Será que funciona isso? É uma grande pergunta. E a partir desse momento do nosso podcast, eu vou dar a minha opinião como especialista da saúde e bem-estar do casal. Eu vou falar sobre o que eu acredito e o que eu ensino para os meus alunos no instituto, tá? Então, como sempre, eu quero que vocês, a partir de agora, pensem fora da caixa e quebrem o status quo do relacionamento. Everton, o que é mesmo o status quo? O status quo é o estado das coisas, ou seja, é o que você acredita ser padrão dentro do relacionamento. Então, quebre isso a partir desse momento. Então, para mim, se conhecer vai muito mais além do que se masturbar. E olha, podemos dizer que a última parte disso é a masturbação, tá? E digo mais pra vocês ainda, masturbação em alguns casos nem é necessário. Nossa, Everton. Então, Everton, você tá batendo de frente com o que muita gente fala? Exatamente, mas eu vou explicar o porquê também, não vou só falar. Vou mostrar informações onde eu me baseio sobre isso, tá? Então, para eu me conhecer, Everton, eu preciso realmente me masturbar? Para mim, como especialista, eu digo que não. Se você não gosta, se você não quer, está tudo bem. Você não tem um problema. Você não é um ET ou uma ET, né? Você não precisa se masturbar para se conhecer, tá? E eu espero que no final, né, ao final desse podcast, fique claro o porquê que eu acredito nisso, tá? Mas antes de tudo, eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra a masturbação. Muito pelo contrário, eu recomendo também. Acredito que pode ajudar muito, mas, todavia, contanto, porém, não é tudo. Ok? Não é tudo. Como vocês já sabem, eu gosto de dividir as coisas, né? Eu fiz isso com a intimidade, com a comunicação, eu gosto de picar as coisas, porque quando a gente fala da grande massa, fica muita coisa, coloca tudo num balaio só, fica muito difícil. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de picar as coisas, né? E vocês já perceberam isso em outros episódios. Então, pra mim, pra pessoa se conhecer, é necessário 3 partes: físico, mental e ação. Então, vamos dizer o seguinte, o conhecimento, né? Não vou dizer autoconhecimento, mas se conhecer, eu separei em 3 pedaços. Peguei lá o se conhecer e piquei em 3 pedaços, ok? Imagina um pedaço de pão, piquei em 3 pedaços, tá? E para ficar mais claro, ao longo desse podcast eu vou usar um exemplo. Então vamos imaginar uma mulher que tem dificuldade de atingir o orgasmo, e para que ela consiga atingir o orgasmo com muita facilidade, né, para que ela possa superar essa dificuldade, ela deve passar por esses 3 estágios: físico, mental e ação. E eu chamo isso da tríplice, é uma técnica tríplice do se conhecer. Por que, Everton, você não usa a palavra autoconhecimento? Porque autoconhecimento envolve muito mais coisas. E eu acho que esse se conhecer está muito mais ligado à sexualidade, por exemplo, o relacionamento. Então, eu acho que o se conhecer, por isso que eu usei, né, e criei essa técnica chamada tríplice, são 3, obviamente, do se conhecer.
né? Porque tá focado na área de sexualidade e relacionamento, tá? Então vamos lá, vamos conhecer essas 3 partes. Na primeira parte, físico, né? Você deve conhecer o seu corpo. Porém, todavia, contanto, sem conotação sexual. Então, por exemplo, no exemplo que a mulher tem dificuldade em atingir o orgasmo, que é esse exemplo que a gente está dando aqui, ela deve tocar a vagina, olhar, sentar-se à frente de um espelho, olhar, realmente analisar, sabe? Reparar, apertar, sentir qual é a sensação do toque, o que ela sente. Mas lembre-se, sem conotação sexual, sem pensar em nada ligado à sexualidade. É realmente conhecer. Imagina como você estivesse analisando um celular para comprar, né? Olhando, sei lá, uns tênis para comprar. É uma análise fria, propriamente dita, tá? E é isso que eu quero trazer aqui. O importante dessa etapa é conhecer o seu corpo anatomicamente, tá? Falando, vamos dizer assim, né? Anatomicamente falando. O que o seu corpo sente ao ser olhado, ser tocado sem sexualidade? Como o seu corpo reage a cada estímulo, né? E entender o que tem em você, né? E a gente pode estender isso ao seu corpo inteiro. Seu seio, coloca a mão no seu seio. O que você sente? Sua bunda, sua barriga, seu pescoço, sua perna. Mas sem o lado sexual, tá? E olha, eu vou dizer uma coisa muito interessante. Eu já ouvi de clientes que o parceiro viu uma pinta que ela nunca tinha reparado, tinha visto na vagina ou no pênis. Isso mostra o quanto a pessoa não se conhece. Porque na Idade Média, né, era proibido olhar para o nosso corpo, né? Não era algo bom, não era algo de uma pessoa decente. Nossa, você para fazer sexo eu colocava roupas para fazer. Então, não era bem visto isso. Então, por isso que é importante a pessoa conhecer, ver realmente, tocar, olhar o que eu tenho aqui, o que eu não tenho aqui, né? Então isso é muito importante. Então, e muitas vezes a pessoa realmente não se conhece, a pessoa às vezes tem uma pinta, tem um formato que ela nunca nem percebeu como funciona. Então é importante, tá? Então nessa etapa a pessoa realmente tem que se conhecer, anatomicamente falando, de forma fria, sem conotação sexual. Então, isso é muito importante. Realmente a pessoa precisa conhecer a parte física dela. Físico, o corpo inteiro. Não só a sua sexualidade também, né? E uma vez que essa etapa está concluída, já me conheço, eu sei como é o meu corpo, eu sei o que eu sinto quando alguém toca, se incomoda, se não, sabe? O que está acontecendo? Eu conheço os meus sentidos, né, no meu corpo. Legal? Aí sim você vai passar para a segunda etapa. A segunda etapa é a mente. E eu posso dizer que essa etapa seja mais difícil para algumas pessoas. Porque nós temos que trabalhar a nossa mente, a nossa memória, a nossa imaginação, as nossas fantasias. E aí que entram os nossos valores, a nossa criação, né? Alguns tabus. Certo? Então, da mesma forma que vamos para a academia para a gente melhorar o nosso corpo, nós precisamos exercitar a nossa mente para que ela melhore a nossa sexualidade. E se a gente estudar o processo de excitação masculino e feminino, principalmente feminino, está ligado à mente e não ao corpo. O corpo reage à mente. Tá vendo? Então, voltamos ao exemplo agora, onde a mulher, né, que tem dificuldade de chegar ao orgasmo. Então, agora a mulher não vai se tocar, mas vai imaginar o que te excita. Lembrar algo que te excita. Eu já falei isso em outros episódios, né? Para nós nos excitarmos, o nosso sistema límbico tem um papel fundamental nisso, né? Everton, o que é isso mesmo? Estou chegando agora. Então vou dar uma breve explicação, um breve resumo da ópera. Mas escutem os episódios anteriores, porque eu já falei sobre isso, tá? O sistema límbico, ele compreende todas as estruturas cerebrais que estejam relacionadas principalmente com comportamentos emocionais, sexuais, de aprendizagem, memória, motivação,
mas também algumas respostas homeostáticas, ok? Então esse é o sistema límbico, então ele tá ligado à nossa sexualidade também, tá? E como que ele funciona grosso modo, tá? O sistema límbico, ele se excita em milésimos de segundos. Então ele passa por alguns estágios. Estágio número 1, os estímulos chegam ao nosso cérebro através dos 6 sentidos. Everton, mas não eram 5? Não é? Não eram 5 sentidos? Agora você está falando que tem 6? Exatamente. Vamos lá. Quais são os 6 sentidos? Tato, paladar, olfato, visão, audição e o 6º, imaginação, a mente. Entenderam agora? Quando o nosso cérebro recebe esse estímulo, nós vamos para o 2º estágio, onde o cérebro tem as áreas específicas que recebem esses estímulos, certo? Ele vai para o 2º estágio, ele recebe isso na área específica. Aí ele vai para o 3º estágio, onde cada informação é buscada num arquivo que a gente tem lá, um arquivo de coisas agradáveis ou desagradáveis, guardadas no nosso sistema límbico, que é a região ligada também aos nossos instintos, tá? Quando ele chega ali, ele vai para o 4º estágio, o córtex cerebral. Ele analisa tudo isso que aconteceu no sistema límbico e toma ou não a decisão de liberar as substâncias que vão excitar o nosso sistema nervoso. Aí é onde acontece o processo de excitação, tá vendo? Né? Então, o sistema límbico está voltado. Então, por isso que é importante você trabalhar sua mente, porque sem ela, o corpo não reage. Isso é cientificamente comprovado. E eu até falei isso nos episódios anteriores, que antigamente, o estudo da sexualidade era voltado só no corpo. E hoje, mudou-se a ordem. Primeiro a mente, depois o corpo. Tá vendo? Então, para a gente trabalhar a mente nesse estágio, através dos 6 sentidos, eu criei 2 coisas. Os gatilhos da sexualidade e as linguagens da sexualidade. Da mesma forma que nós temos as linguagens do amor para o relacionamento, né? Que 5 delas foram criadas pelo Gary Chapman, 2 fui eu que criei, certo? Nós também temos a nossa linguagem da sexualidade. E como eu já falei em episódios anteriores, você pode ser uma pessoa no relacionamento e uma pessoa completamente diferente na cama, entre 4 paredes. E tá tudo bem com isso, tá tudo bem. E eu gravei uma aula explicando as linguagens da sexualidade. Então confira no site da Comunidade One, comunidadeone.site. E eu tô explicando o que são as linguagens da sexualidade e depois eu vou até gravar um podcast sobre isso, tá? Nessa 8ª temporada. Everton, beleza. Então, quer dizer então que eu tenho uma linguagem na sexualidade diferente da minha linguagem fora da cama? Sim, tem. Isso é importante você entender. E aí nós temos os gatilhos da sexualidade também, que servem em conjunto com as linguagens da sexualidade, para descobrir através dos outros, né, dos 6 sentidos, o que realmente a excita. E eu já gravei episódios na temporada anterior, certo? E vocês podem baixar o livro Os Gatilhos da Sexualidade gratuitamente. Quer baixar um livro que eu escrevi, né, um e-book, que ele é um resumo da ópera e depois eu vou lançar um livro completo. Você pode baixar lá, Gatilhos da Sexualidade. Acessa lá Comunidade One, comunidadeone.site, ou pelo nosso Instagram, Relacionamento Fora da Caixa. Entra lá que vocês vão poder baixar esse livro e conhecer, mas escutem o episódio, tá? Então vamos lá. Vamos voltar ao exemplo. Então a mulher que tem dificuldade de atingir o orgasmo, nessa parte da mente, ela vai trabalhar a sua mente descobrindo o que realmente o que a excita, o que dá tesão, usando 6 sentidos e descobrindo a sua linguagem da sexualidade. Certo? O mais importante aqui nessa etapa, ela não se masturbar, ela não se tocar com conotação sexual. O foco aqui é a mente, os sentidos, trabalhar isso de forma muito forte, tá? E uma vez que nós passamos, né, pela 2ª etapa, nós vamos para a 3ª etapa, que é a ação. Agora sim,
nós podemos praticar a masturbação ou o sexo com o seu parceiro ou sua parceira, né? O sexo propriamente dito, tá? Por quê? Porque agora você já conhece o seu corpo, já conhece a sua mente. E aí, com a masturbação somada ou sexo somado com tudo isso, certo? Se torna muito mais efetivo e produtivo. Se torna muito mais fácil a mulher atingir o orgasmo, que é esse exemplo que a gente está dando, tá? Então, você pode aí sim praticar masturbação com o seu vibrador, com o seu masturbador, com o seu gel, sei lá, qualquer outra coisa que você queira praticar, que é a ação propriamente dito. Ou você pode, não quero fazer isso, mas eu posso então ter a minha relação sexual com o meu parceiro ou com a minha parceira, e aí sim, com muito mais profundidade e com muito mais intensidade, tá? Agora vamos imaginar quando alguém indica a masturbação como forma principal de se conhecer. E essa pessoa, vamos colocar o caso dessa mulher que tem dificuldade de chegar ao orgasmo, e ela não passa e não domina as duas primeiras etapas. Então ela não passa pelo físico e nem pela mente e acaba indo direto para a etapa final, que é a ação. E nessa parte, ela vai sentir falta das outras duas partes, né? Por isso que eu conheço, né, mulheres, clientes que relatam que mesmo se masturbando, não conseguem chegar ao orgasmo com facilidade, ou até mesmo melhorar a sua vida sexual. Faz sentido isso pra vocês? Não? Faz sentido? Né? Tá vendo agora quando começa a fazer mais sentido? Né? Então, pra mim, se você não gosta de se masturbar, se isso vai contra suas crenças, né? Fala, não é o que eu acredito, com essa técnica que eu desenvolvi, a técnica, né, da tríplice de se conhecer, você não precisa se masturbar para isso. Você consegue se conhecer sem precisar se masturbar. Tá vendo? Tá fazendo sentido? E eu volto a dizer, gente, eu não sou contra a masturbação, indico também, tá? Porém, eu acredito que ela não é a principal maneira, vou fazer aspas aqui, de se conhecer, certo? E eu vou deixar claro, se você não quer usar a masturbação, se você não gosta, ou se isso vai contra suas crenças, vou falar bem aqui, ó, pra você, está tudo bem. Você não tem um problema a ser resolvido. Você não precisa se culpar. Você não precisa, você não é um ET, você não tem um problema. Ah, se alguém falar, porque você... Ah, não, então você tem um problema, você precisa... Não, você não tem um problema, você não quer, é um direito seu você não querer. É um direito seu não gostar, e tá tudo bem. Não é isso que vai fazer você se conhecer como mulher ou como homem. Você pode sim se conhecer como mulher e como homem através dessa técnica. Você vai passar por esses 3 estágios, só que você não vai praticar masturbação, não tem problema. Você vai para sua relação sexual com o seu parceiro no último estágio. Faz sentido para vocês? Né? Tá vendo? Então isso é muito importante. Então, para mim, com tudo isso que eu falei, eu acredito ter deixado claro que eu não sou contra a masturbação, muito pelo contrário, eu sou a favor. Porém, eu não acredito como ela em si, como forma principal de você mulher ou você homem de se conhecer. Existem outras formas para isso, que a masturbação ela só é um complemento final de muito mais coisas envolvidas, ok? E aí, gostou do podcast de hoje? Né? Comecei bem a 8ª temporada, hein? Comecei a 8ª temporada colocando o pé na porta. Né? Espero realmente que vocês tenham gostado. E se esse podcast, se esse episódio faz sentido para alguém que você conheça, alguém que está precisando ouvir sobre isso, clique agora. Coloca o botão ali, clique agora, compartilhar e envie esse podcast, envie esse episódio para essa pessoa. E pode ter certeza, muitas vezes era isso que faltava para o seu amigo ou para sua amiga ter aquela mudança no seu relacionamento ou na sua vida sexual. E se você gostou, assine o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo, não sei qual é. Deixe o seu comentário se a plataforma permitir.
E agora no Spotify você pode classificar com as estrelas. Clica lá, 5 estrelas, classifica com as estrelas se você gostou do nosso podcast, tá? E eu lembro que é só dessa forma que eu consigo saber se o conteúdo que eu estou fazendo é relevante para vocês, certo? De alguma forma, se de alguma forma eu faço a diferença. E também, se você manda um comentário, manda um direct no Relacionamento Fora da Caixa no Instagram. Eu quero saber, ou no nossa comunidade, vai ter lá uma área de comentários. Dá o seu comentário, dá o seu depoimento, se algum podcast fez a diferença das outras temporadas, né? Se fez a diferença para você, se realmente agregou na sua vida, né? Então, fique mais perto de mim ali no podcast Relacionamento Fora da Caixa, na comunidade one.site, comunidade one, one.site, para você participar aí dos nossos grupos, baixar livros, sugerir episódios, tá? E siga o nosso Instagram, Relacionamento Fora da Caixa, tá bom? E se você quer ser um especialista da saúde e bem-estar do casal, como eu, né, ser um ou uma especialista da saúde e bem-estar do casal e transformar a vida das pessoas em todo o mundo, acesse o nosso site institutommmacademy.site ou comunidadeone.site, certo? E participe do nosso programa de Bolsa Solidária. Através desse programa, a gente consegue liberar até 100% de bolsa no valor do curso de especialista da saúde e bem-estar do casal, né? Então acesse o site e veja como funciona, que é bem legal. E você pode ser um especialista como eu e ajudar pessoas em todo o mundo. Combinado? Bom, espero que realmente vocês tenham gostado desse episódio, primeiro episódio da 8ª temporada. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Até mais, pessoal! Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Para casais que pensam fora da caixa, não deixe de assinar ou seguir nas principais plataformas.